Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, crime de ódio. Acusado de matar jovem Ana Carolina é condenado a mais de 27 anos de prisão. Lavagem de dinheiro. Suspeita de ação criminosa para beneficiar o PCC fecha 5 postos de combustíveis no Maranhão. Desvios do Fundeb. Justiça caça vereadores maranhenses que destinaram recursos do fundo para uso em campanha eleitoral. O primeiro workshop... o quarto workshop do UNEPA, com foco em bem-estar humano e conservação dos ecossistemas, segue até esta sexta-feira. Mayra, hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte e IAP se classifica para quartas de final da Copa Brasil Sub-20. Campeonato Maranhense de Futebol 7 inicia neste fim de semana. Imperatriz renova com o goleiro Matheus Machado para 2026. E no Rádio Opinião, pecuária de corte e criação de animais com o professor do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, José Antônio Alves Cutrim Júnior. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. 7h16, agora Mayra Nogueira, hoje quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, hoje é o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempo de Guerra e também conflito armado. Hoje é Dia Nacional do Riso. Hoje é Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. E Dia do Saxofonista. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 106,9, 7h17. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente. Olha, pessoal, hoje, aliás, vamos passar uma semana, né, sem o nosso YouTube da Rádio Universidade, fazendo a live do Jornal Rádio Universidade. Tá? Tivemos um pequeno probleminha e as lives durante esses 7 dias serão pelo meu perfil, Adalberto Júnior, no YouTube. Mas não se preocupe, está tudo indo lá para o nosso site, portanto, a base é no nosso site, o site da Universidade FM. Dado o lembrete aqui, Mayra Nogueira, 7h18, acompanhe com a gente, portanto, lá no nosso aplicativo, no site também da 106, onde você pode baixar o aplicativo. Na capa de O Imparcial, Mayra Nogueira, capa bonita aqui, né? E tem justamente, né, como assunto a COP30. Você pode conferir agora com a gente, acompanhando. Mayra Nogueira, a manchete, portanto, hoje é exclusivo, palavra do presidente, COP30, a hora da verdade. Isso aqui é justamente na capa, um escrito, né, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em destaque aqui, falando sobre a representatividade da COP, também desafios, enfim, é isso. Mayra Nogueira, ainda como destaque, a exposição reúne cultura de mais de 300 povos na COP30. E o que mais? Câmara aprova taxação de Netflix e YouTube. Alívio no imposto de renda. Senado aprova isenção de R$5.000. Brandão comemora segundo lugar no resultado primário do ranking dos estados. E Estreito, Feira de Negócios, Sebrae impulsiona a retomada econômica. Esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais, as manchetes dos portais. São 7h19 agora. Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
Informações de trânsito. 7h19, agora participe com a gente, tá? 992-17-26-47 é o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem. Temos já aqui mensagem de Ronaldo Teixeira, né? Lá do Turu, também Sofia, Maria Helena, Adriana, alcançaram a gente aqui pelo YouTube, aqui no caso o meu, né? Muito obrigado pela presença, sempre com a gente aqui, Ronaldo Teixeira, Mayra Nogueira, Borges já chegou, né? Já, antes lembro que tem o José Costa também acompanhando aí com a Nathalie, a Vera, toda a família aí estão na sintonia do Jornal Rádio Universidade. Ele deve estar no trânsito neste momento. Muita gente no trânsito, né? Muita gente, né? Acompanhando e levando a gente também ao Jornal Rádio Universidade. Aqui no trânsito, a Avenida dos Franceses, o trânsito vai complicado, viu? Na Avenida dos Franceses, o trânsito também com retenção, leve retenção na entrada e saída da área Itaquibacanga, mas a barragem está tranquila neste momento. Agora sim, Borges, vindo com as informações, não é isso, Borges? Bom dia! Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. A gente traz informações referentes a uma situação acontecida no elevado do Café. Registro de acidente, um condutor, ele perdeu o controle do veículo, quase caiu do elevado, carro segue parcialmente pendurado, parcialmente no elevado. Registro tido Anil João Paulo, o carro está sobre elevado, parcialmente pendurado, a SMPT foi acionada para essa situação, está em deslocamento para atender esse registro, situação que, apesar do acontecido, não compromete o fluxo na região, o fluxo segue dentro da normalidade para o horário naquela região, ali à altura do elevado do Café. O proprietário do veículo, do carro de passeio, ele segue no local, registro sem vítimas. Repito, então, a situação acontecida no elevado do Café, um carro de passeio pendurado, parcialmente pendurado no elevado do Café, registro sem vítima e SMPT acionada, está em deslocamento. Alberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aqui na Avenida São Marçal, trânsito complicado no sentido bairro João Paulo e também no sentido centro, tá? Ali já nas imediações da feira do João Paulo Mix Mateus, é isso. E na saída de São Luís, a BR-135, logo depois ali do aeroporto Marechal da Cunha Machado, né? O trânsito segue bastante demandado na saída de São Luís. Informações aqui do Waze.com. Onde você estiver, pode ajudar a gente também. 992-17-26-47, Mayra Nogueira é o nosso WhatsApp. Vamos às notícias. Borges Júnior. Notícias da cidade. Pois é, Borges, aqui no acompanhamento, né, sobre esse crime de ódio que a gente também deu repercussão, né, repercutiu aqui a época e também no acompanhamento, acusado de matar a jovem Ana Caroline, condenado a mais de 27 anos de prisão, né? Adalberto, o julgamento do réu Eliseu Castro ocorreu nesta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025, foi realizado em Governador Nunes Freire. Eliseu Castro, ele é acusado pelo homicídio de Ana Caroline Souza Campelo, jovem lésbica de 21 anos de idade. O Tribunal do Júri condenou o acusado a 27 anos e 8 meses de prisão. Eliseu Castro, que é conhecido pelo apelido de Baiano, ele foi julgado por homicídio triplamente qualificado, teve agravantes de emboscada, tortura e feminicídio, crime acontecido em 10 de dezembro de 2023, quando Ana Caroline voltava do trabalho em Maranhãozinho, cidade a 232 quilômetros aqui da capital São Luís. Existem, inclusive, imagens de câmeras que mostram a jovem voltando do trabalho. Ela estava em uma bicicleta. Essas mesmas imagens, ela aparece sendo seguida por Baiano. Ele estava em uma motocicleta. Ana Caroline Souza Campelo, ela foi encontrada morta, sem a pele do rosto e com os olhos arrancados, orelhas e parte do couro cabeludo também arrancados. Julgamento acontecido no dia de ontem, ele teve início às 8 da manhã, foi realizado no Fórum de Governador Nunes Freire. O júri, ele foi presidido pelo juiz Bruno Chaves de Oliveira, juiz de direito da primeira vara de Maracassumé. O Ministério Público apontou que o crime ele foi motivado por lesbofobia,
denúncia foi feita, foi de Ana Carolina, que Ana Carolina ela teria sido morta com emprego de asfixia e meio cruel, um recurso que dificultou a defesa da vítima em relação às testemunhas de defesa. Elas não compareceram à sessão. O caso, a gente lembra, mobilizou as redes sociais, os movimentos sociais, movimentos que agora pedem o reconhecimento do lesbocídio, crime específico no país, que ele se torne um crime específico no país. O réu, ele segue preso, está preso desde janeiro de 2024. Durante o julgamento, no dia de ontem, também o juiz ele negou o direito de Eliseu Castro de recorrer em liberdade. Portanto, então, 27 anos e 8 meses de prisão por conta aí do assassinato da jovem, da Ana Carolina, jovem lésbica, que foi assassinada dia 10 de dezembro de 2023. Portanto, então, conclusão aí desse crime bárbaro que chocou o país. Adalberto, Mayra. É isso aí, justiça, né, sendo feita. 7h25, Mayra Nogueira. Borges, falando agora de lavagem de dinheiro, suspeita de ação criminosa para beneficiar o PCC, fecha 5 postos de combustíveis no Maranhão. Mais detalhes. Mayra, a ação se deu no âmbito da Operação Carbono Oculto. Ela investiga um esquema de lavagem de dinheiro. Os valores estimados são de 5 bilhões de reais. Esquema do grupo criminoso PCC, o primeiro comando da capital. A operação foi deflagrada no dia de ontem, nesta quarta-feira, pela Polícia Civil do Piauí. Ação que ocorreu de forma simultânea nos estados do Piauí, aqui no Maranhão e em Tocantins. Interditou em total de 49 postos. Os estabelecimentos suspeitos de envolvimento aí com esquema aqui no Maranhão, 5 postos de combustíveis foram interditados. Interdições acontecidas em 3 cidades maranhenses, 2 postos interditados em Peritoró, 2 em Caxias e 1 em São Raimundo das Mangabeiras. E para lavar o dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio, o grupo ele fazia uso de empresas de fachada, fundos de investimento e também de fundos de investimento, empresas aí utilizavam também de empresas que utilizam tecnologia para oferecer soluções financeiras digitais, informações aí que foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, além dos postos aqui, a situação ligada ao Maranhão. 2 empresas maranhenses também estão sendo investigadas. Uma dessas empresas fica aqui em São Luís. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. Queria mandar só um abraço rapidinho aqui, Mayra Nogueira, para a professora Flávia Moschel, aqui do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, acompanhando a gente sempre por aqui. Obrigado, professora Flávia Moschel. 7h27. Mudando de assunto rapidinho aqui, Mayra Nogueira, falando agora sobre desvios do Fundeb, né, Borges? A Justiça está caçando vereadores maranhenses que destinaram recursos desse fundo, né, para o uso em campanha eleitoral. Adalberto, são 4 vereadores que tiveram os mandatos cassados: o José Walter Damasceno Araújo e Sandra Regina da Silva Costa, também Romário Carvalho Andrade e José Luiz Rodrigues Barbosa. Eles foram eleitos pela cidade de São Benedito do Rio Preto, mas foram cassados pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Todos são acusados de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Isso nas eleições municipais de 2024. A determinação é da juíza Luciana Quintanilha Pessoa, da 73ª Zona Eleitoral. A cassação ela se deu ligada à comprovação do uso de forma indevida de recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Eles usaram esse fundo para financiar campanhas eleitorais e comprar apoio político. As investigações ligadas ao Ministério Público Eleitoral apontaram que o esquema ele teria sido articulado pelo então prefeito, o Alas Gonçalves Rocha, ele que já foi cassado em outro processo relacionado a irregularidades parecidas, a irregularidades semelhantes a que levaram à cassação desses 4 vereadores. Ainda cabe recurso da sentença junto ao TRE
junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra? Borges, vamos falar aqui desse 4º workshop do NEPA com foco em bem-estar humano e conservação dos ecossistemas que segue até esta sexta-feira. O 4º workshop do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais segue com atividades até amanhã, portanto, até esta sexta-feira, 7 de novembro, Mayra, tendo como tema aí bem-estar humano e conservação dos ecossistemas. O evento ele busca provocar uma reflexão interdisciplinar sobre a conexão entre a saúde e a qualidade de vida das populações humanas e também a necessidade urgente de preservação ambiental. Iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, por meio do NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais aqui da instituição. O 4º workshop do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, ele está estruturado em eixos centrais. Os eixos são saúde, ambiente e bem-estar, impactos e em monitoramento da diversidade ambiental, ainda a geodiversidade, o uso sustentável e também geossimbolismos e conservação. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão, referentes à UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h31. Agora, Mayra Nogueira, a gente volta no segundo bloco, aqui trazendo informações de economia na análise de Wagner Matos. Tem também concursos e oportunidades. No esporte, IAP se classifica para as quartas de final da Copa Brasil Sub-20. Imperatriz renova com o goleiro Matheus Machado para 2026. E no Campeonato Maranhense de Futebol 7, que começa neste fim de semana. Tem ainda no Rádio Opinião, a pecuária de corte e criação de animais com o professor do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, José Antônio Alves Cutrim Júnior. Tem as manchetes nacionais da previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, pesquisadores e pesquisadoras do Maranhão. Fiquem ligados na próxima turma do Media Training UFMA-FAPEMA. Aproveite e tenha a melhor orientação e dicas de comunicação eficiente com professores qualificados e profissionais reconhecidos no mercado de trabalho. Media Training UFMA-FAPEMA para pesquisadores e pesquisadoras do Maranhão. Próxima turma, de 10 a 14 de novembro. Inscrições até o dia 10 no banner do projeto no site da 106, universidadefm.ufma.br. Não perca! Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental.
Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Maira Nogueira. 7h36 agora. Maira Nogueira, estamos de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, mandando alô para todos que acompanham a gente, tá? Aqui também no Dial, você levando a gente no seu carro, também no ônibus, né? Através aí do celular, enfim, sinal de FM. Muito obrigado sempre pela companhia aqui na Rádio Universidade. Destaque agora para as manchetes dos portais, no pequeno panorama aqui do que é notícia pela internet em O Imparcial. Acompanhe com a gente também aqui no YouTube, né? Também no site da 106 e aplicativo oficial. O Imparcial destaca profissionais, prazo para inscrições do programa Trainee em Engenharia da Vale encerra nesta quinta-feira. O Trainee é destinado a pessoas com até 4 anos de formadas em cursos de engenharia mecânica, elétrica, civil, de produção, ferroviária, portuária e instrumentação industrial. É isso aí, é aproveitar. Em G1 Maranhão, o destaque é... Espera aí, vamos dar só um F5 aqui, é isso mesmo. Pronto, aqui em G1 Maranhão, homem é condenado a 27 anos de prisão por matar Ana Caroline, a jovem que teve a pele do rosto, couro cabeludo e também os olhos arrancados. No Maranhão, Borges trouxe a informação no primeiro bloco, portanto, 27 anos de prisão por esse crime de ódio, tá? Tem gente que acha pouco, né? É isso aí, pouco mesmo. 7h38, vamos aqui ao Jornal Pequeno para finalizar. PL defende isenção de bandeiras tarifárias para estados que produzem mais energia do que consomem. O deputado Hildo Rocha cita a autossuficiência do Maranhão para sustentar esses argumentos. É isso aí, 7h38. Agora, Maira Nogueira, vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 21 minutos para as 8. A previsão do tempo nesta quinta-feira, 6 de novembro, indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu parcialmente nublado à noite. A temperatura varia entre 25 e 31 graus, com possibilidade muito baixa de chuva fraca em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com intensidade moderada do nordeste em torno de 20 a 40 km por hora. A umidade relativa do ar estará em níveis agradáveis, contribuindo para um clima estável na região. Adalberto. É isso aí, Maria. Vamos aqui à tábua de maré nesta quinta-feira, semana já se encaminhando para a finalização, né? E na tábua de maré, a primeira pré-amar aconteceu às 6h21, com
6,1 metros. A segunda será às 6h31 da tarde, com 6,2 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 0h10, com 0,1 metro. E a segunda será ao 12h34, com 0,3 metros. 7h39 agora. Notícias do Brasil. Acompanhe aqui com a gente no site da 106, no aplicativo e também no YouTube, tá? No caso aqui o meu, Adalberto Júnior, no YouTube, por enquanto, por uma semana, né? Semana que vem a gente retorna com o da Rádio Universidade. Por aqui, a manchete de Folha de São Paulo, Mayra, diz que Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ao mês. Texto vai à sanção do presidente Lula e deve começar a valer em 2026, que é um ano eleitoral. É isso aí. Em O Estado de São Paulo, a manchete é: Gestão Trump apoia Castro. PT fala em atentado à soberania. Em carta, governo americano lamentou morte de policiais. Isso aí. Para finalizar, em O Globo, manchete hoje: reforma da renda. Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com apoio até da oposição à proposta, que foi bandeira de campanha de Lula, vai à sanção presidencial e passa a valer no ano que vem. 7h41 agora. Cotação do dólar e do euro. 7h41. Agora vamos aqui à cotação do dólar e do euro nesta quinta-feira. Quinta-feira que teve queda de 0,52%, está a R$ 5,35. O euro teve baixa de 0,67%. Na cotação está a R$ 6,15. Quem vem agora com a análise da economia é Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Adalberto, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em forte alta, superando os 153 mil pontos pela primeira vez na história e avançou 1,72%. Para ser exato, ficou nos 153.294 pontos. Completou 11 sessões seguidas no positivo. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central do Brasil, em decisão unânime, manteve inalterada a taxa de juros básica do país, a Selic. A taxa permanece em 15% ao ano. A novidade em relação ao comunicado anterior foi sobre a inflação. O Copom reconhece que a inflação está arrefecendo, o que é muito positivo, mas que ainda assim se mantém acima da meta. O Senado aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A proposta também prevê desconto no IR para contribuintes com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais, mantendo a tabela progressiva para rendas superiores a esse valor. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Fique agora com as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o programa de trainee de Engenharia da Vale 2026, que oferece 20 vagas destinadas a recém-formados dos cursos de graduação de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil, Produção, Ferrovia, Portuária ou de Instrumentação Industrial. Inscrições no site vale.com/programa-trainee. Até esta quinta-feira, dia 6. Não perca!
Continuando com o concurso público do TCU, Tribunal de Contas da União. São 20 vagas de nível superior em qualquer área de formação para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Inscrições até o dia 3 de dezembro pelo site sebrasp.org.br. Taxa de R$ 120. Participe! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de Vitória do Mearim, a 178 quilômetros de São Luís, que oferece 228 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior para os cargos de auxiliar de serviços gerais, fiscal de obras, guarda municipal, intérprete de Libras, médico veterinário, entre outros. Inscrições até o dia 20 de novembro pelo site funatec.org.br. Taxa de R$ 75 a R$ 110. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar o esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h45 agora, Mayra Nogueira, vamos aqui às notícias do esporte. A gente começa falando do Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-17, que inicia nesta sexta-feira, dia 7, na cidade de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. A competição é uma iniciativa da Federação de Futebol 7 do Estado do Maranhão e reúne 8 times de diferentes regiões. Pois é, o Grupo A, formado pelo Imperatriz Fut 7, o IBAP, Marília Futebol Clube e Instituto CMA. Já o Grupo B é formado pela Escolinha Mila, Esporte 7 FC, IMAC e o Projeto Alvorada. O primeiro jogo do Grupo A acontece às 8 da manhã entre Imperatriz e Marília Futebol Clube. Já o segundo acontece às 10 da manhã entre o Instituto CMA e o IBAP. Todas as partidas do Grupo A acontecem na Arena Nacional. E o primeiro duelo do Grupo B é entre Escolinha Mila e IMAC a partir de 8 da manhã. Já às 10, o Esporte 7 encara o Projeto Alvorada. Os jogos do Grupo B acontecem na Arena Fortaleza. Vamos acompanhar tudo e trazer o resultado para você. Continuando agora com a Imperatriz, que confirmou nesta quarta-feira, dia 5, por meio das redes sociais, renovação com o goleiro Matheus Machado, isso para a temporada de 2026. O atleta estava atuando como reserva na temporada de 2025, mas apresentou um ótimo rendimento e a diretoria optou pela permanência dele. Matheus conta com passagem pelo MAC, Moto, Pinheiro, ITZ Esporte Atlético da Bahia e a Ronches de Portugal. E vale destacar que na próxima temporada o time conta com o técnico Silvio Criciúma. É isso aí, Mayra. Para finalizar, tem IAP, que conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Adalberto, na quarta, o Canário da Ilha enfrentou o Monte Roraima no estádio Castelão em partida de volta pelas oitavas de final. No jogo de ida, o IAP venceu por 2-1. Na volta, o placar ficou empatado. O primeiro gol foi de Germano, do time roraimense, aos 50 minutos do primeiro tempo. E aos 17 minutos do segundo tempo, Juan Cássio empatou. Placar final, 1-1. A soma do placar dos dois jogos ficou 3-2. Vitória do IAP. Parabéns, IAP Canário. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista falando sobre pecuária de corte e também criação de animais. A gente conversa com o professor do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, José Antônio Alves Cutrim Júnior. Confira. Olá, no Rádio Opinião FAPEMA de hoje vamos falar sobre pecuária, esse assunto importantíssimo para o nosso estado. Para isso, a gente conversa com o professor doutor do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, o José Antônio Alves Cutrim Júnior. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Adalberto, pelo convite de todos e vamos discutir um pouco sobre a pecuária do estado. Vamos especificamente sobre essa sua pesquisa. De acordo com as informações aqui, a pecuária de corte é uma
é a criação de animais, né, como caprinos, bovinos, ovinos, que é voltada para essa produção de carne, né? E nesse cenário, os zootécnicos aplicam conhecimentos científicos, né, nas áreas de reprodução, melhoramento genético e também o manejo alimentar e conservação da fauna. Esse manejo alimentar é muito importante, esse é o foco principal da sua pesquisa, né? A gente vem trabalhando estratégias de manejo, né, para otimizar o consumo desses animais no ambiente de pastagem. Nosso foco hoje em dia é trabalhos com os animais em pastejo, principalmente utilizando caprinos e ovinos em pastagens de um capim conhecido como BRS Tamanni, uma cultivar nova, recém-lançada pela Embrapa, e que essa cultivar ela é ideal para esses animais, que são animais de pequeno porte. E também temos outras pesquisas voltadas para a alimentação também e de bovinos de corte dentro do estado. Certo. Capim BRS Tamanni. Qual a origem dele? Esse é um capim de origem africana, como a maioria dos capins que nós temos, né? Todos eles têm acessos trazidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que foram manejados ao longo de décadas aqui para poder ser lançados a fim de ser comercializados. Então, esses capins, eles passam por todo um processo de avaliação por parte das empresas que trabalham com a pesquisa com ele, para saber até que ponto essa espécie pode ser cultivada dentro do nosso país. Pela característica de proximidade, né, dos dois continentes, por características muito comuns de clima, então acaba que a maioria desses acessos da África, eles conseguem se dar também muito bem no Brasil, e em especial no estado do Maranhão, porque nós temos um regime pluviométrico que, comparado aos outros estados do Nordeste, um pouco mais regular, né, com volume também um pouco maior, e isso faz com que esses capins consigam produzir uma biomassa um pouco mais significativa. Maravilha. Eu queria que você fizesse essa comparação desse capim, que digamos que estamos mais acostumados aqui, para esse, né, que é uma coisa que tenta inovar, né, ela vem para somar, mas há uma diferença? Tem uma diferença, principalmente do ponto de vista nutricional, e um ponto de vista de adaptabilidade ao nosso ambiente. O capim Tamanni, que ora nós estamos trabalhando aqui com foco na criação de ovinos e caprinos, ele é um capim que ele é um porte mais baixo, é um capim que tem uma palatabilidade melhor e um valor nutricional também melhor. Isso garante para o animal também uma boa digestibilidade desse alimento. Quando a gente pega capins mais tradicionais utilizados dentro do nosso estado, como é o caso, por exemplo, do capim marandu, conhecido vulgarmente como braquiarão, é uma espécie voltada mais para a produção de bovinos, que tende a ser um alimento, um capim que tem menor digestibilidade, um capim que tem menor consumo por parte do animal, e isso reduz um pouco o ganho de peso, principalmente quando a gente fala em pequenos ruminantes, né, que é no caso os caprinos e os ovinos. Quando a gente vai falar em bovinos, então esse capim ele passa a ser um carro-chefe, esse braquiarão, devido à característica de pastejo dos bovinos. O que a gente percebe? As pesquisas elas mostram que existem espécies de capins específicos para cada espécie animal que vai utilizá-lo, né? Então, o capim Tamanni, devido a seu porte e suas características nutricionais, ele é um capim muito apropriado para pequenas espécies de ruminantes, né, os ovinos e os caprinos. O marandu, que é o nosso conhecido braquiarão, ele é mais específico para bovinos de corte ou bubalinos. Em termos de valores, preços para o criador, vale mais a pena? Enfim, como é que é essa relação justamente de sustentabilidade nesse sentido, né, econômico? O BRS Tamanni, ele é uma cultivar que, em termos de preço, ele é um pouco mais caro. Por exemplo, eu vou comprar uma semente, eu vou buscar uma empresa certificada que vende a semente desse capim. Então, normalmente, como é um capim que lançado mais recente, com uma qualidade um pouco maior do que aqueles capins que nós já estávamos trabalhando dentro do nosso estado, geralmente é um capim que tem um valor de semente por quilo um pouco mais elevado. Mas ele também entrega mais ao produtor. Ele consegue dar ao produtor que trabalha com essa espécie de capim um desempenho maior dos seus animais, né? Então acaba gerando esse equilíbrio entre receitas e despesas, né, dentro do sistema de produção, e é um capim também que ele vai te exigir um pouco mais, né? Então tem esse outro detalhe. Os capins que normalmente te entregam mais em termos de desempenho, quando eu falo entregam mais,
que garantem maior produtividade pelo animal, também são capins que vão te exigir um pouco mais. Vão exigir um pouco mais de um solo com maior conteúdo de nutrientes, vão exigir um pouco mais de água, né, maior precipitação. E então, aqueles capins, como é o caso, por exemplo, do marandu que a gente vem citando, ele é um capim que é mais resistente à seca. Então, por isso que os produtores muito optam, que trabalham com gado de corte, optam por ele, porque ele consegue passar mais tempo produtivo durante um período de estiagem, quando comparado com outros capins, né? Então, é importante que o produtor entenda o seu sistema de produção, entenda onde a sua propriedade está inserida, para verificar qual capim se adequa mais ao seu modelo de produção. Nós estamos conversando aqui com o professor doutor do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, o José Antônio Alves Cutrim Júnior Cutrim, falando especificamente agora sobre esse rendimento, né, como uma coisa mais especial nesse tratamento, né, desse alimento para esse animal. Tem um ganho lá no final, quer dizer, o animal ele vai ser mais valorizado, ele vai ter, digamos ali, um tratamento, uma espécie de tratamento, uma visão mais privilegiada, digamos assim, na hora dessa comercialização. Existe isso? Quando a gente trabalha, né, alimentos que garantem melhor desempenho, isso, para quem está comprando, gera uma visibilidade maior para aquele animal, né? Você pega aquele animal que está com um conteúdo maior de gordura na sua carcaça, quando a gente chama carcaça... É mais vistoso. Isso, pronto. Ele fica mais vistoso. E quando tu tem esse animal disponível no mercado, esse animal acaba tendo uma valorização maior, daí sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele também, essas características daquilo que ele come, passam também para a sua carne, né? Alguns outros trabalhos que a gente já realizou... Nutritivo, no caso? Sim, em alguns trabalhos que a gente já realizou anteriormente, a gente observa que, por exemplo, o uso de alguns produtos na ração, eles aumentam determinados conteúdos de gordura, e aquela gordura saudável para o ser humano, né? E isso consegue garantir também um alimento, como que a gente diz, nutracêutico, ou seja, uma carne que ela tem algumas características que podem ajudar na saúde humana, né? Mas quando a gente fala em um animal que consumiu apenas capim no seu sistema de produção, a gente também tem aquele apelo do animal que não tem nenhum outro alimento que não seja aquela pastagem, e isso traz também um valor agregado para esse animal, né? Em alguns sistemas de produção hoje, o que geram, por exemplo, produzem leite, eles fazem questão de botar no rótulo que aquela selo, né? Eles botam no rótulo que aquelas vacas foram alimentadas exclusivamente a pasto. E isso traz para a sociedade, opa, esse animal ele não consumiu nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhum produto, nenhum antibiótico ou nenhum outro componente na sua dieta que, porventura, passe para o leite e eu vá consumir. E isso acaba ganhando um apelo da sociedade, né? Então, hoje a sociedade busca alimentos, né, que os animais tenham sido bem tratados, tenham sido bem alimentados, com alimentos que são saudáveis para o animal. Sim. E que não corre o risco de isso gerar alguma promoção de forma ruim, vamos dizer assim, para a carne ou para o leite. Então, nas pesquisas que a gente vem trazendo animais que estão exclusivamente a pasto. E isso faz com que o animal tenha um valor agregado também maior. Um diferencial um pouco maior para o consumidor final. Professor, para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre a inserção desse capim, desse alimento, né, aqui em nosso estado. Ele está bom, enfim, precisa mais, seria mais interessante uma inserção maior? Como é que está essa análise? A gente já vem trabalhando alguns certos anos com esse capim aqui, né, tentando também difundir, mostrar o potencial que esse capim tem nos sistemas de produção a pasto, principalmente em sistemas irrigados, para pequenos ruminantes. A gente vem observando uma certa adoção desses produtores, né? O que dificulta mais a adoção do produtor, mais é o acesso a ele, às sementes. Hoje em dia, que a gente tem pouca venda de sementes dentro do estado, voltadas para essa espécie que nós estamos trabalhando. É só a Embrapa que trabalha com ele? No caso, a Embrapa ela não vende, ela difunde a tecnologia, mas quem vende são as empresas que trabalham com vendas de semente. E tem essa oferta boa? No estado do Maranhão, a gente tem várias empresas que fazem esse trabalho, né? Na verdade, assim, são grandes comércios do agro, que comercializam sementes de grandes multinacionais,
Então, eles compram essas sementes para comercializar aqui, por exemplo. Nós temos grandes pontos de comercialização na região de Santa Inês, de Bacabal, de Imperatriz, né, em Pinheiro. Então, são grandes centros que já conseguem dar acesso aos produtores a esse tipo de semente, né? Então, quem vai mais utilizar essas sementes? São alguns produtores, principalmente, que trabalham em sistemas mais intensivos. Por quê? Porque, como eu coloquei, o capim-tamanho, ao mesmo passo que ele entrega muito para o produtor, ou seja, ele faz com que o produtor tenha ganho de peso significativo do seu rebanho, ele também vai exigir. E aí, quem vai estar comprando esse tipo de semente? São produtores que têm um sistema de produção mais organizado, que trabalham com água, com nutrientes dentro daquele solo. Então, existe essa possibilidade de compra, já há uma adoção por parte dos produtores maranhenses, mas a gente está tentando divulgar ainda mais para que a gente mostre que o trabalho que a gente vem desenvolvendo vai fazer diferença no sistema de produção daquele pecuarista dentro do estado. Maravilha. Acabamos de conversar aqui com o professor do IFMA Maracanã, José Antônio Alves Coutrinho Júnior, que deu várias informações, né? E que a gente precisa de mais. Eu espero que o senhor volte aqui com os outros encaminhamentos dessa pesquisa, né? Que é muito importante, do comportamento de cabras em capim manejado com diferentes frequências, né? Os encaminhamentos futuros dessa pesquisa, entre outras também, né? Muito bom contar com o senhor aqui, claro, o pessoal do IFMA, sempre trazendo informações muito boas para a gente. Muito obrigado pela sua presença e suas informações. A gente que agradece, Adalberto, o convite. Estamos aí à disposição para outros momentos, né? Nós desenvolvemos várias pesquisas nessa linha da produção animal em pastagem e uso alternativo de alguns alimentos regionais, né, dentro do estado do Maranhão, como é o caso da torta de babaçu. E então a gente está disponível aí para sempre estar contribuindo e difundindo, né, um pouco mais essa tecnologia dentro do nosso estado. Maravilha. E você confere mais informações, pesquisa aqui não para, o tempo todo, na Rádio Universidade, com apoio da FAPEMA, UFMA, enfim. É só você acessar www.universidadefm.ufma.br. Pode ir diretamente lá no nosso YouTube ou então nos nossos tocadores de podcasts, áudios, que a gente está por lá com muita informação. Também a gente espera você em outra oportunidade aqui no Rádio Opinião FAPEMA Entrevista. Até a próxima. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Confira lá no site da 106 tudo que rolou por aqui, tá? Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8. Hoje, quinta-feira, especial Vozes Femininas, especial Sessão delas. Sessão delas. Só vozes femininas. Só vozes femininas. Muita música boa, claro. E essa companhia de Mayra Nogueira com a gente aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Amanhã tem roteiro cultural, tem também comentário esportivo, né? Entre outras coisas e muita informação aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Fique ligado na nossa programação, 24 horas no ar. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8 horas e